Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante, uma mensagem atual, obviamente, porque eu vou falar sobre o Espírito Santo. O tema é a chuva serôdia. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, olho na tela, Bíblia na mão, Jesus no coração e vamos à meditação de hoje. Eu vou usar aqui algumas anotações e aqui, obviamente, a Bíblia Sagrada, que é a base de tudo. E nós vamos então começar lendo Zacarias 10, verso 1, que diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Veja que texto interessante. Ele começa dizendo assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. É curioso que ele fala da chuva, mas ele fala que nós devemos pedir ao Senhor a chuva. É curioso isso, é interessante isso, não é? Pois é, eu fico pensando o seguinte: como é que nós podemos então entender essa questão da chuva serôdia, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor no tempo da chuva? Bom, para a gente então entender melhor esse assunto, é importante relembrar alguns tópicos que a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é simbolizado na Bíblia pelo fogo, pela água, pelo vento e pela pomba. Mas sempre se repete a expressão fogo, a expressão água e a expressão vento. Ou seja, são palavras, são expressões que na Bíblia, de uma maneira geral, se refere ao Espírito Santo. Nesse caso, quando Zacarias menciona a chuva serôdia, está falando de uma chuva do Espírito Santo. Mas esta linguagem é uma linguagem que foi usada, extraída lá da Palestina, das chuvas literais que caíam na Palestina. Você sabe que naquele tempo eles tinham basicamente duas chuvas. A primeira chuva caía para o lançar da semente, para plantar a semente na terra, ok? E a segunda chuva, a serôdia, que era uma chuva mais torrencial, mais abundante, era a chuva então para a colheita, entendeu? Então a chuva temporã vinha para preparar o solo, para receber a semente. E a chuva serôdia vinha para deixar a semente no ponto, ou seja, deixar o fruto no ponto para a colheita. Assim era usada para o povo de Israel, especialmente ali na região da Palestina. Então, com base nessa experiência, a Bíblia usa essa linguagem para os nossos dias e para o Espírito Santo. Por isso que o profeta Zacarias fala assim: peça ao Senhor a chuva no tempo das chuvas serôdias. Isso é um ponto importante. Bom, trazendo essa linguagem da Palestina para a linguagem espiritual, para a igreja, Deus prometeu para a sua igreja as duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia do Espírito Santo, usando uma figura de linguagem para falar que Deus vai derramar uma chuva de bênçãos, uma chuva de poder, uma chuva do Espírito Santo sobre o seu povo. Aí você olha para a Bíblia e você descobre que no início do cristianismo, quando o cristianismo estava começando, Deus derramou a chuva temporã sobre o seu povo. Foi o que aconteceu no Pentecostes, Atos capítulo 2. Lembra? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, um vento, com fogo e línguas sobre eles, e eles receberam o poder do Espírito Santo e começaram a pregar em outros idiomas. Então, naquele dia em que havia a festa do Pentecostes em Jerusalém, Deus derramou um poder maravilhoso do Espírito Santo para que os discípulos, para que o povo de Deus pudesse pregar o Evangelho com tanto poder para aquelas pessoas que estavam na festa do Pentecostes, de maneira tal que aquelas pessoas, ao saírem da festa e ao voltarem para os seus países, pudessem levar o Evangelho, a salvação, o cristianismo para o mundo inteiro. Foi assim que o Evangelho se espalhou no mundo inteiro com o derramamento da chuva do Espírito Santo, a chuva temporã. Por quê? Porque o que aconteceu no Pentecostes foi para o lançamento da semente, foi para o início do cristianismo, foi para dar início a esse processo de evangelização da humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus. Assim começou a igreja cristã, assim começou o movimento cristão no mundo. Agora o tempo foi passando. E nós estamos nos últimos tempos, estamos bem perto da volta de Jesus. Então agora nós estamos perto da colheita final. E para a colheita final tem a promessa de uma outra chuva,
Também Joel capítulo 2, verso 28 fala sobre isso. E outros textos mais da Bíblia falam sobre isso. E o que nós estamos agora esperando é a chuva maior, é a chuva torrencial, é uma chuva ainda maior do que aquela do Pentecostes. A chuva serôdia, que é uma chuva maior. Ou seja, é o poder do Espírito Santo, mas para a conclusão da obra, para o término da pregação do Evangelho. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. Agora pensa, se lá no Pentecostes o que aconteceu foi extraordinário, pregação poderosa, milhares de pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados, coisas incríveis aconteceram lá no Pentecostes, e lá era chuva temporã, imagina o que vai acontecer agora nos últimos dias na chuva serôdia, porque vai ser agora um derramamento extraordinário do Espírito Santo para a conclusão da obra de Deus na terra. Entendeu? E essa é a promessa de Deus para nós. É justamente isso que a gente encontra, por exemplo, em Apocalipse 18, verso 1. Veja o que diz aqui, Apocalipse 18, verso 1, falando exatamente deste assunto. Diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Uau! Está dizendo que a terra será iluminada, totalmente iluminada, com a glória de Deus. E o texto fala assim: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, grande poder. Esta é uma linguagem apocalíptica para se referir ao derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia sobre a igreja nos últimos dias, de maneira que o planeta inteiro, o mundo inteiro vai ser iluminado com a glória de Deus através da pregação do Evangelho. E justamente a gente pode unir esse texto com Mateus 24:14, que diz assim: o Evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas e nações, então virá o fim. É justamente esta promessa de Deus para nós hoje. Meu amigo e minha amiga, quando Jesus estava voltando para o céu e havia orientado os discípulos para eles se consagrarem, para receberem a chuva temporã, aquela orientação serve para nós hoje, para recebermos a chuva serôdia. Se você vai para Lucas 24:49, o texto bíblico diz assim: permanecei na cidade em oração, em jejum, em consagração, até que do alto sejais revestidos de poder. Se você vai para Atos 1, verso 8, a Bíblia é clara ao dizer o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Ou seja, estas orientações que Cristo deu para o início da sua igreja, elas servem para o término da pregação do Evangelho. Ou seja, você e eu precisamos buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais o poder do Espírito Santo, consagrar nossa vida a Deus e buscar esse poder prometido por Deus para cada um de nós. E toda vez que você for orar, que eu for orar, nós deveríamos pedir: Senhor, dá-me o Espírito Santo, dá-me o poder do Espírito Santo. Hoje, Deus deseja derramar o Espírito Santo sobre nós para fazer uma obra em nós e depois através de nós. Essa obra em nós significa a nossa conversão, a purificação da nossa mente, a purificação do nosso ser interior, a mudança do nosso coração, o milagre da conversão. Essa obra é feita pelo Espírito Santo em nós. E depois, então, devidamente preparados, o Espírito Santo vai usar cada um de nós, e aí, através de nós, o Espírito Santo fará uma grande obra no mundo inteiro. Amém? Não é tremendo isso? Não é extraordinário isso? Então eu quero convidar você a orar mais e, em cada oração, pedir o poder do Espírito Santo. Faça isso e você vai sentir a diferença na sua vida. É algo individual, é algo pessoal. Nós temos que buscar esse poder individualmente. E claro que quando fazemos isso individualmente, há um movimento coletivo na igreja, porque Deus está tocando no coração de todos os seus filhos e filhas. Então, primeiro tem que ser individual e depois, claro, como igreja, como coletivo, como um corpo, como o povo de Deus, buscando o poder do Espírito Santo. Meus amigos, o que vai acontecer é algo que nós nunca vimos, nunca imaginamos, porque Deus vai nos usar para fazer coisas tão extraordinárias e milagres de conversão. Pessoas duras, pessoas que não aceitavam, elas vão se quebrantar, vão aceitar, vão se converter, sabe? Aquele homem duro, aquela mulher difícil, aquele jovem mais rebelde, aquela pessoa que não aceita, ela vai ser tocada, sacudida, impressionada pelo poder do Espírito Santo.
e Deus fará outros milagres físicos, espirituais, na família. Deus vai abrir portas onde não tem, Deus vai usar pessoas que você não imagina, Deus vai sacudir, haverá uma sacudidura, sabe? E a obra de Deus será feita, e o evangelho será pregado, e Cristo vai voltar em breve em glória e majestade. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto eu falo com você, eu sei que o Espírito Santo está falando comigo e está falando com você também. Você deseja receber a chuva serôdia? Você deseja receber a chuva do Espírito Santo? Você quer essa chuva de bênçãos na sua vida? Se você deseja, levante a sua mão e diga: eu quero, eu aceito, eu preciso do Espírito Santo. E nós vamos orar por você. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, procure o pastor, procure os anciãos, pode falar que fui eu que convidei você e vai ser maravilhoso receber você em nossa igreja. Assim a gente pode caminhar juntos e podemos nos preparar para a vida eterna. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela mensagem de hoje. Muito obrigado pela promessa do poder do Espírito Santo em forma de chuvas, a chuva serôdia. Meu Deus, nós precisamos, eu preciso, essa pessoa que ora comigo precisa do poder do Espírito Santo para fazer uma obra em nós e depois através de nós. Eu entrego a minha vida e a vida dos meus amigos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Gostou? Então você pode compartilhar esse tema com os seus amigos. Também, por favor, curta esse vídeo, dê o seu like, por favor. Faça também os seus comentários aqui. Isso vai tornar o nosso canal ainda mais relevante. E você pode, por favor, se inscrever em nosso canal e também divulgar esse canal para outras pessoas. Pode ser? Muito obrigado, Deus te abençoe, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, com a graça de Deus. Amém.